Você falou a questão de lidar com fracasso. Que, assim, se você vai pegar as exposições que a gente tem, por exemplo, nas mídias sociais hoje, né? Parece que lá é tudo lindo e maravilhoso, que dá tudo certo, né? Claro que do ponto de vista do marketing, você vai contar as coisas boas porque vai dar uma visibilidade maior. E eu vejo muito pouco se falar de fracasso, tá? Então, eu vou começar a pergunta seguinte. Você precisa ter um preparo, até do ponto de vista psicológico, para saber lidar com o fracasso e entender que o fracasso não é o fim. Na verdade, é um pedaço de um aprendizado que vai te levar em outros patamares. Exatamente. Mas, assim, uma coisa é eu enxergar assim, você enxergar assim, pela nossa experiência, mas tem muito empreendedor e empreendedora que olha para o fracasso como se fosse o fim da estrada. Como é que você enxerga essa questão? Então, tudo aquilo toda mudança que a gente faz, porque eu acho que quando você está empreendendo, todo dia é um dia diferente, né? Então, você tem mudanças que você precisa fazer, adaptações necessárias por conta do cenário. A gente falou no bloco anterior da pandemia, hoje do novo comportamento do consumidor. Todas as vezes a gente tem que fazer uma adaptação a esse cenário, que não existe a certeza de que tudo vai dar certo. Mas olhar para esse movimento, que a gente pode chamar de fracasso, porque você deu um passo que você não teve o resultado esperado, e entender o que deu ali de errado, aprimorar isso, olhar mesmo com o que deu certo, o que deu errado, aonde eu podia ajustar e fazer de novo, vai te ajudar a se desenvolver e, de alguma forma, perceber o que pode fazer melhor lá na frente. Você pode lidar com o fracasso como acabou, não dá mais, não é para mim, né? E aí eu acho que não é a melhor forma de você fazer, porque você tem oportunidade de aprendizado. Ou, sem problemas. Ou você pode olhar para ele dizendo o seguinte: peraí, isso daqui foi um obstáculo na minha frente, entendi, sei exatamente onde eu quero chegar e sigo. Tá, mas deixa eu te fazer um ponto aí. Porque o que acontece? Como a gente estava falando mais cedo, existe ainda, infelizmente, um percentual muito grande de empresas, principalmente pequenas, que quebram no seu primeiro ano de vida. Então, assim, eu já li relatórios, estatísticas, que assim, chega a ser uma coisa assustadora que a cada 10, por exemplo, 6 não conseguem sobreviver o primeiro ano de vida. Claro que tem a questão de empreendedorismo de sobrevivência, N outros fatores. Mas eu costumo dizer o seguinte, vê se você concorda. Não vai ser uma decisão que vai quebrar a empresa. Não. Até porque tu imagina que decisão deveria ser essa que você errou e vai quebrar a empresa. Eu vou até fazer um adendo a isso. Não é uma decisão que vai quebrar a empresa. Tudo depende do peso dessa decisão. Perfeito. E do comportamento que você tem diante dela. Sim, e para ela se tornar uma decisão de alto impacto, isso já vem herdando uma série de coisas do passado que você só está aumentando ali e vai o quê? Impactar pelo fracasso no erro. Aí sim você pode chegar e falar, pô, quebrei a empresa. E aí, assim, isso pode acontecer com uma sucessão de decisões que não foram adequadas. Que vem lá de trás. Ainda que seja durante um ano, né? Se a gente está falando dos empreendedores sobreviventes mesmo, como você comenta, né? A gente às vezes percebe, a gente até já falou isso um pouco mais cedo, que assim, alguns comportamentos que são necessários quando você é empreendedor e que nem sempre as pessoas estão preocupadas ou pelo menos dão atenção a isso. Quando você resolve empreender, algumas coisas precisam ficar muito claras. A primeira é, o seu empreendimento não vai te trazer lucro logo no primeiro ano, nem no segundo ano. Sim. Assim, a não ser que esteja um produto disruptivo que é uma agulha, é igual ganhar na Mega Sena, né? Exatamente, mas ainda assim você precisa de um planejamento para isso. Sem dúvida. Então, sem dúvida. A primeira coisa é ter consciência de que não vem um lucro imediato. Segundo tópico é não misturar as coisas. Se eu estou empreendendo, o ideal, eu não vou dizer, vamos separar o que é real e o que é ideal. O ideal é que você tenha um valor guardado, uma reserva, que possa te manter esse período enquanto você está fazendo ali, empreendendo, né? Alguma coisa que você possa usar. Eu sei que nem sempre isso é
fácil ter. E é a realidade. Por isso que eu falei do ideal e do real. Sem dúvida. Mas que pelo menos você tenha uma consciência de que alguns hábitos precisam ser mudados. Por exemplo, eu estava trabalhando numa CLT e podia me dar o luxo de ir de Uber todos os dias para o meu trabalho. Agora que eu estou empreendendo, talvez eu tenha que ir de ônibus. E tudo bem. Porque eu vou ter que começar a repensar todas as despesas que eu tenho de um lado, para que eu possa, para esse lado de cá, me dedicar. Antigamente eu tinha um horário de trabalhar de 8 às 17. Desculpa aí, enquanto empreendedor, você vai trabalhar de 8 às 22. E mais do que seus funcionários, muito provavelmente. Um outro tópico, quando a gente fala de equipe, o ideal é que você tenha uma equipe muito redondinha, porque se você estiver inserido na operação, você perde o que o mundo está fazendo, trazendo de cenários. Excelente esse ponto. Porque se você está operacionalizando, você não consegue enxergar os seus déficits, porque você está inserido na operação, você não consegue. Quando a gente está no meio de um caos, a gente não consegue enxergar a saída. Muitas das vezes a gente precisa se afastar. Você está imerso, né? Exatamente. Você precisa se afastar, olhar daquela visão de cima. Opa, o labirinto me leva para cá, eu posso sair por aqui, eu vou fugir aqui. E quando você está na operação, você não consegue ter uma equipe que possa rodar o dia a dia. E você ter indicadores, você conversar com eles, favorecer feedbacks o tempo inteiro, vai ajudar essa equipe, a identificar os pontos de melhoria e a partir dali você fazer os devidos acompanhamentos. Não é fácil, eu não vou dizer para você que é fácil lidar com equipes, porque não é. Ter um gerente ou uma pessoa responsável que possa estar ali fazendo a gestão disso, enquanto você pensa nas estratégias que você pode dar visibilidade do negócio, promover esse negócio cada vez mais, pensar em marketing, porque hoje a gente está falando das mídias, a gente sabe o quanto as mídias podem. Eu não acredito que imediatamente faça vendas, mas eu acredito que imediatamente dê visibilidade. Sim, e é preciso você estar lá. Exato. Você precisa ser, eu costumo dizer que você precisa ser visto para ser lembrado. Perfeito. E a mídia vai te usar para isso, né? Aquela empresa ali, aquela empresa lá. Então, isso é necessário. E quem sabe, num futuro, eu não acredito que imediato, sim, vai gerar vendas. Então, tudo isso são vamos dizer assim, são itens que a gente precisa se preocupar enquanto empreendedor. Essa equipe ajustada, ela não se ajusta de uma hora para outra. Olha, eu lembro que na Solier, hoje a gente tem, na sua maioria, os vendedores têm mais de um ano e já tiraram férias. Mas posso te dizer que a gente rodou a equipe várias vezes. A gente teve que ir ajustando as pessoas. Quando você fala rodar a equipe, assim, pessoas que entram e saem também, rotatividade. Exatamente. Tá. Teve uma alta rotatividade durante um tempo e hoje a gente já consegue ter uma coisa mais sólida.